Olá, bonitas e bonitos! Nós estamos aqui com mais um episódio do Cadê Meu RG? Só lembrando vocês de se inscrever no nosso canal, no YouTube. A gente precisa disso para continuar com esse projeto. Falo para vocês toda semana se vocês acham esse projeto legal. Se inscreve lá, dá um like, comenta, pede tema. A gente está aqui para isso. E hoje eu vou conversar com uma pessoa muito incrível, que é a Karina, e nós vamos descobrir um pouco mais do que ela faz. Quem é você, Karina? Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Karina Sabedotti, eu sou psicóloga jurídica, psicóloga clínica, trabalho na Defensoria Pública do Estado e no meu consultório particular também com atendimentos. Bem-vinda, Karina. Obrigada, sim. E quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre a Karina para conversar com ela, o que me chamou a atenção na bio dela foi exatamente isso, que ela é uma psicóloga jurídica. Uhum. E eu vou começar perguntando para você de quem cuida uma psicóloga jurídica. Quando você é chamada, o que você faz na defensoria que você precisa estar ali? Uhum. Legal, uma pergunta bacana que dá pra gente conversar bastante, assim, mas aonde que é que a gente fale de psicologia, de uma psicóloga, psicólogo, psicóloga, né? Uhum. A gente vai estar falando de saúde mental. Sim. Né? Então, psicólogos sempre vão trabalhar saúde mental. Quando cai no campo da psicologia jurídica, a gente vai tratar, sobretudo, do acesso a direitos, basicamente direitos humanos, e o olhar da psicologia é como a gente promove o acesso a direitos humanos para que as pessoas possam viver melhor. Né? Então, assim, eu trabalho na Defensoria. A Defensoria, grosso modo, é um órgão onde o direito da Constituição de acessar, ter acesso ao advogado, ele se faz de forma gratuita. Então, é uma instituição prevista na Constituição. E eu, trabalhando enquanto psicóloga lá, eu trabalho não só nos processos, como, por exemplo, processos de família, onde a gente tem um pai, uma mãe, seus filhos, e a disputa pela guarda. Tá. Uma das coisas que se faz, que se fala hoje, é de uma coisa chamada alienação parental, que é quando um dos familiares, né, tenta provocar nos filhos o desejo de não mais conviver com o outro genitor. Para que a gente possa, né, os advogados vão defender as suas partes, mas a psicologia entra justamente nesse caso para fazer uma avaliação das pessoas que estão ali naquele litígio e entender até que ponto isso de fato acontece, né? O quanto essa criança está sofrendo alienação parental, quais as relações familiares que estão implicadas e de que forma a gente pode fazer esse grupo familiar funcionar melhor. Então, veja, eu estou trabalhando saúde mental no âmbito da justiça, no âmbito jurídico, e ainda assim, através desse trabalho com as relações humanas, a gente consegue fomentar a saúde mental, mas num campo muito específico. E nesse campo do processo de família. Mas daí E esse viés, por exemplo, você não escolhe um dos lados, nem do pai, nem o da mãe. Você trata o todo, ou você é escolhido por algum lado? Isso é uma pergunta bacana, sim. O que acontece? Tu pode ser perito judicial, ser forense, como a gente estava conversando, né? Concursado e trabalhar no fórum e fazer essas avaliações, e aí tu vais avaliar nesse lugar todo o sistema familiar. Aí não tem lado, tu vai avaliar o conflito, com foco no bem-estar da criança. Agora, como eu trabalho na defensoria, ou quando nós somos chamados como peritos da parte, os advogados acionam o psicólogo, a pessoa que é o agente da ação contrata esse profissional e ele vai fazer essa avaliação. Exemplo, digamos que um pai esteja sendo acusado de estar alienando o filho contra a mãe. Esse advogado vai chamar uma profissional da área, esse pai vai contratar e vai fazer todo um conjunto de avaliações nessa criança, com esse pai, pode contratar a escola, pode contratar outros órgãos e vai produzir uma avaliação e isso vai gerar um laudo. Isso, é isso que eu ia falar. Você emite um laudo, então? Eu emito laudos, mas só para os casos da defensoria. Entendi. Mas existem outros psicólogos que cumprem a mesma função que eu cumpro, não são concursados num órgão de justiça e que também oferecem esse serviço contratado por advogados. Então é o perito particular que a gente chama, é o perito da parte. Entendi. Entende? Às vezes acontece, digamos que esse pai contratasse esse profissional, faz toda a avaliação, a mãe vai lá e contrata outro. E produz um laudo e também faz a avaliação. Entendi. Pode, as duas partes? Pode. Vai tudo para o processo. Né? E cabe ao juiz depois analisar. E por vezes, dependendo da natureza do processo, até
pedir que o próprio perito dele avalie as circunstâncias. Um terceiro. Um terceiro. Entendi. Coisa ruim disso. Você vai submetendo os filhos, as crianças a inúmeras avaliações. E muitas vezes o profissional, se ele não estiver atento, o profissional de psicologia, ele pode assumir um lado. E nós da psicologia não defendemos ninguém. Nós avaliamos e emitimos um parecer. A defesa fica por parte dos advogados. Então, esse é um risco que, às vezes, alguns colegas acabam assumindo um lugar de defesa, quando, na verdade, o nosso lugar é de avaliação e de produção de um documento que vai falar de uma relação familiar, num dado momento da relação daquela família. Se eu avaliasse há 20 anos atrás, não seria a mesma realidade. Exato. 10 anos para frente, também não seria. Então... mas quando a gente está falando de criança, aí eu acho que a gente faz... Mas você engloba vários locais, né? Você passa também por uma violência contra a mulher, Sim. contra o gênero feminino, você passa por todo tipo de análise que tenha que ser feita. Exato, com certeza. Entendendo o quê? Eu vou falar como se eu fosse uma perita particular. Tá. Porque, de um certo modo, eu sou particular, porque eu trabalho para a defesa da defensoria, mas eu sou uma funcionária pública porque é um órgão público que oferece justiça gratuita. Tá. Né? Mas digamos que eu fosse uma psicóloga particular e uma mulher que estivesse sofrendo uma situação de violência psicológica continuada. Sim. Olha, isso acontece muito. As mulheres casadas há muitos anos, na relação, o casal teve a combinação de que essa mulher não trabalharia, né? Não, eu cuido dos filhos, eu trabalho. E lá pelas tantas essa relação se desfaz. Sim. Né? Muitas vezes, quando essa mulher que não trabalhou por muitos anos, que não se atualizou no mercado de trabalho, que não consegue se reinserir, ela sai desse relacionamento sem ter como prover o próprio sustento. Se ela é uma mulher com uma certa idade, ou seja, idade para trabalhar, tem uma certa condição de poder buscar esse trabalho, buscar o sustento, dificilmente essa condição de impedimento vai ser considerada num processo de divórcio para que ela receba uma pensão. Antigamente era muito comum. Sim, separavam os casais, a pensão para a esposa. Hoje em dia não. Né? Com a mudança dos modelos de família, onde essa mulher se lança no mercado de trabalho, a grande tendência do judiciário é não conceder a pensão. Pensão mais. E aí... Ela ficou em casa todo o tempo e não se atualizou. E muitas vezes sofrendo violência psicológica, né? Sendo impedida de ter outras funções, de trabalhar, de estudar. Pois, nesse tipo de caso, pode ser contratado um perito da parte, um psicólogo jurídico, que vai trabalhar nesse caso, vai avaliar todo o contexto e vai produzir um documento. Isso, óbvio, se essa mulher tiver deixado de trabalhar, deixado de se atualizar por um impedimento e violência psicológica. Entendi. Certo? Na avaliação psicológica, você vai conseguir detectar se isso aconteceu. Você consegue, né? A gente chama ciência, tem referencial teórico, instrumentos. Você vai conseguir detectar. E aí, esse perito vai produzir um documento. E esse documento vai ser utilizado pelo advogado ou advogada que estiver defendendo esta pessoa como uma prova pericial. De que aquela relação continuada teve aí nuances de violência física, psicológica, como estávamos falando antes, a mais difícil de a gente detectar, provar, e da própria mulher entender que ela está passando por isso, como a gente sempre fala, que é difícil porque não dava-se nome aos bois. Isso mesmo. E a função hoje, nós que nem eu sou mãe de menina e de menino, a função é dar nome aos bois, né? Porque para criar pessoas um pouco mais lúcidas, né? Sim. Que eu acho que a gente vai sempre precisar de um suporte psicológico, isso é fato. Mas uma das minhas funções como mãe é fazer entender que não é normal as coisas que não são normais, entendeu? E aí você trata também, além desse tipo que você me falou, que é novo, que eu nunca tinha pensado nisso, mas também trata das pessoas que perderam alguém, ou nesse âmbito jurídico, ou não? Não tem esse tipo de suporte? Não. Eu acho que o que passou por um crime, alguma coisa assim, não. De um crime de violência mesmo. Não contra a mulher. A vítima. Você
você trata também ou não? Não. Você tem esse tipo de suporte? Não é esse tipo? Na jurídica, não. Não necessariamente. Entendi. Acho que a gente estaria falando de uma psicologia clínica. Mas eu pensei que pudesse também ter determinação, mas não tem, né? Não, nós não tratamos na jurídica. Entendi. A gente trata na clínica. Entendi. Jurídica você emite laudos e parecer. Também. Entendi. Mas pode fazer acompanhamento, mas não clínico. O clínico não é a mesma coisa que o acompanhamento institucional. Entendi. Por exemplo. Entendi. E você faz a clínica também? Sim. Faz todo tipo de atendimento clínico? Basicamente, mulheres, que eu trabalho há muitos anos com expertise com mulheres, alguns homens, sim, principalmente homens em sofrimento psíquico, com questões relacionadas ao próprio fato de serem homens, né? Porque a gente acha assim, que o machismo é uma coisa que alcança só as mulheres, mas o machismo, claro, ele é uma coisa que alcança sobretudo as mulheres, sim, mas ele também traz sofrimento aos homens. Sim, né? Eu acredito nisso. Então, muitos homens que estão na clínica comigo, justamente para a gente poder entender onde é que essa temática fustiga o homem, traz sofrimento para o homem, coloca o homem em alguns lugares impossíveis, né? De que você sempre tem que poder tudo, conseguir tudo, não pode chorar, não pode se emocionar, não pode... Então, muitos homens vêm angustiados com isso. Verdade? Sim. Angustiados com isso. E, aliás, chegar até a busca do tratamento clínico é algo que a sociedade não aceita. Isso. Porque olhar para dentro, olhar para si, reconhecer sofrimentos, é algo que não é permitido aos homens. Não pode nem chorar, imagina procurar uma psicóloga, né? Exatamente. É coisa de mulher, ou coisa de maluco. Né? Ou coisa de gente fraca, né? Que ainda é muito, né? E assim, eu sei que hoje ainda é um pouco fora, é um pouco caro, mas não quero dizer caro. É que as pessoas ganham um pouco, né? Então, assim, mas você acha assim que num mundo utópico, de uma sociedade mais igualitária, as pessoas necessitariam de terapia assim como precisam de banho, por exemplo? Era tão necessário quanto todo mundo teria que estar se tratando? Assim, para começo, existem vários valores atribuídos, custos atribuídos às sessões. Sim. Né? Você vai ter sessões mais caras, mais em conta. A gente tem o próprio SUS e os CAPs, que oferecem atendimento psicológico gratuito dentro da política de saúde mental dos municípios. Interessante, né? Isso. Acho que muita gente desconhece isso. Você tem as universidades, que tem os cursos de psicologia, que na nossa cidade nós temos a Anhanguera, a Unimep, a própria Anhembi, a FATEP, que são universidades que têm o curso de psicologia, e que quando as turmas chegam num determinado semestre, eles passam a ter uma clínica, que os alunos atendem, alunos de final de curso, com a supervisão dos professores. Esses atendimentos são gratuitos. Né? Talvez nós devêssemos ter uma maior divulgação talvez. Desse serviço. Né? Então, hoje, principalmente depois da pandemia, onde é que a gente chegou? As pessoas se deram conta que se tratar um profissional da psicologia não é um luxo, nem um sinônimo de fraqueza, nem tampouco você precisa ter uma psicopatologia grave para conseguir pensar a sua vida com o auxílio de alguém que vai... É simples o que eu vou dizer, vai te ajudar a viver melhor. O viver melhor para ti, Silvia, é diferente do viver melhor para mim. Então, esse profissional... que outrora a gente entendia que era uma pessoa que chegaria só quando a gente tem uma doença mental. Sim. Hoje a gente vê muito mais casos das pessoas prevenindo o surgimento. Antes de chegar essa doença mental. Então, é preventivo, né? Então a gente pode fazer preventivo também, assim como faz tudo. Claro. Sim. A gente tem a prevenção. A pessoa sente, olha, eu não estou vivendo bem. Eu podia estar vivendo melhor, eu estou me sentindo mal, eu tenho esses conflitos que eu não consigo lidar, eu preciso de ajuda. Sim. E o que a gente vai fazer, dentre outras coisas, é pensar junto com aquela pessoa sobre a vida dela, de que maneira é possível viver melhor, repensar as relações que ela tem. Né? É como se a gente fizesse um planejamento de como fazer essa vida ficar melhor. Entendi. Né? E muitas vezes, o que assusta as pessoas é que muitas coisas serão deixadas, outras serão aceitas, outras serão ressignificadas, porque o processo terapêutico clínico, ele sempre traz transformação. Isso é fato. E nem sempre a gente consegue ir adiante, e nem sempre a gente está pronto para começar.
E os homens, por terem que segurar mais, mostrar essa machismo inalcançável, porque ela só machuca, né? Eles machuca todo mundo, né? Não só ele, como quem tá vivendo todo com ele. Mundo. Exatamente, né? Silvia, se a gente pensar, por exemplo, na violência de gênero, dentro de uma família, a gente não viola só a mulher, mas a gente viola também os filhos, que crescem num sistema familiar violento, né? Que talvez vão reproduzir isso no futuro, nos seus relacionamentos, né? Se esse homem se sente culpado por gerar essa dor também o alcança, que muitas vezes violam quem mais amam. E é um impacto de uma violência que vai perdurar muitas vezes por gerações. As famílias vão reeditar aquele padrão de violência. Você continua fazendo, né? Mas claro. É que nem a história do peixe, né? Que tinha uma historinha que minha mãe contava que ela fazia o peixe, uma pessoa cortava o rabo e cortava a cabeça, né? É a mesma história, né? Mas por que você corta o rabo e a cabeça? Não sei, minha mãe cortava e um dia perguntou pra mãe e a mãe só falou só porque a minha forma não cabia o rabo e a cabeça. Isso mesmo. Então, às vezes, o homem tá repetindo o que ele aprendeu, né? E a mulher, nós todos, né? Sim. A gente faz por repetição, né? E que fala, né? Que a gente faz o exemplo. E às vezes tá na hora de ressignificar isso também, né? Exato. Em todas as relações, né? Nas relações, não só familiares, mas nas relações, assim, de sociedade, né? Talvez, né? E aí, se a gente ressignificando, talvez a gente vivesse melhor e quebrasse tantos tabus. Eu tenho, nesse pódio, o compromisso de quebrar tabus também, entendeu? Acho que a gente cria, às vezes, estereótipos e fantasmas e fantasias que está na hora da gente repensar. Mas isso é isso mesmo, entendeu? Quanto a gênero, quanto a religião, quanto a vestimenta, quanto a tatuagem, que eu já falei, quanto a tudo, a gente está aqui para ressignificar, né? Eu acho. E a psicologia ajuda isso, né? Sim. E se você pode prevenir, né? Que seria uma coisa ideal, então. A gente prevenir, em vez de chegar lá e já tá tão quebrado, né? Que a pessoa deve chegar, às vezes, para você tão machucada, tão dolorida, né? Que até é difícil de você conversar com ela, né? Sim. As pessoas chegam de forma muito variada. Via de regra, chegam com sofrimento. Né? A maneira como se manifesta isso é uma maneira muito variada. Sim. Tem pessoas que chegam se contendo muito, pessoas que precisam muito verbalizar para poder, né, despejar isso e ter um alívio interno. Então, a maneira como as pessoas chegam é muito diversa, mas via de regra as pessoas chegam sofrendo. Machucadas mesmo, né? Querendo viver melhor. Eu gosto dessa expressão porque ela é simples. Sim. Eu quero viver. Quem não quer viver melhor? Sim. Né? Quer dizer, eu quero viver melhor. E pra ti é uma coisa, pra mim é outra. Claro. Como tudo, né? E você consegue observar também esse sofrimento que você fala se materializando em doenças físicas, de fato? Bem interessante essa sua pontuação. A gente tem todo um ramo de estudo que é a psicologia psicossomática. Sim. Tá? A gente separa cérebro de corpo para estudar. Porque, na verdade, é tudo o mesmo ser humano. Muitas vezes, existem quadros, como, por exemplo, o câncer, os cânceres, né? As formas de câncer, que é uma patologia que ela tem uma resposta dos elementos emocionais muito grande. Tanto para a melhora do quadro, quanto para o agravamento do quadro, quanto para o próprio surgimento do câncer. O local em que ele surge, o tipo de célula que a gente está lidando. Então, o câncer, por exemplo, é um exemplo de uma patologia que tem muita interferência dos fatores afetivos e emocionais. Tá? Não é uma equação matemática, mas assim, o que a gente temos muitas pesquisas que avaliam que um estado psíquico trabalhado, melhorado, e aí a gente tem a psicologia hospitalar, que trabalha muito doenças crônicas, doenças terminais, cuidados paliativos, que esse acompanhamento ele tem uma interferência positiva nos quadros. Tem muita gente que, por questões afetivas e emocionais, faz doenças como no estômago, a boa e velha gastrite, né? A boa e velha gastrite, que vai lá, né? Tudo começa na cabeça, né? Nada começa no corpo, né? Tudo na cabeça. Por vezes a gente não consegue discernir de onde veio, mas a gente sabe que tem coisas que agravam. Não é incomum a gente dizer assim, nossa, tô nervoso, tô ansioso. Doeu a barriga. Doeu minha barriga. Ou pessoas que têm mesmo indisposição, gastrointestinal. Isso, é isso que eu ia falar. Ou dor de barriga mesmo, né?
Então, quer dizer, é o que eu costumo dizer, dizia para os meus alunos, eu dei aula na universidade, né, para psicologia e para o direito. Veja, a gente separa para estudar. A ciência faz isso, Sim. porque, na verdade, é tudo... Mas não daria para separar mesmo, né? Porque, inclusive, eu tenho uma amiga que a mãe teve Alzheimer, né? E ela sempre foi muito difícil para comer, essa mãe. E nada fazia bem para ela, e a gente conviveu de crianças sempre junto, tudo ela passava mal, tudo ela estava sempre passando mal. E quando ela ficou com Alzheimer, eu falei, nossa, como você está fazendo para sua mãe comer agora? Que tudo ela passa mal. Ela falou, mas agora ela come tudo, porque desligou a cabeça, então não passa mais mal. E é uma loucura, por que a gente então não tenta viver melhor, então, né? Para ter a qualidade de vida enquanto tá bom, né? Enquanto tá podendo viver, né? É que às vezes o ser humano, ele vai esticando a corda, ele vai levando até onde ele não aguenta mais. E quando as coisas começam a parar, pifar, é onde boa parte das pessoas algo não vai bem. Acende a luz, né? A gente tem a tendência, nosso tempo é um tempo para ontem, a gente não tem tempo a perder, né? Então a tendência é o quê? Eu tô triste, remédio. Eu tô ansioso, remédio. Remédio. Eu falei isso lá quando... Mas assim, o remédio... É melhor prevenir do que remediar. Já dizia minha avó. Isso é remediar, tá aí. É isso aí. Né? Se a gente tem como prevenir, se a gente tem como olhar para a própria vida, entender que coisas eu gosto e estão me fazendo falta, que coisas eu estou fazendo e me oprimem. Uma das coisas que a gente é obrigado a tocar sem questionar é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Às vezes o trabalho nos oprime, a gente sofre por motivos variados, né? E vai lá e medica que é para conseguir dar conta de trabalhar mais. De trabalhar mais. Porque se eu não trabalhar, eu não vivo. É fato isso. Mas de que maneira? Será que eu consigo ter uma outra relação com o meu trabalho? Exato. Será que eu consigo me preparar para buscar um outro lugar, então, em que eu tenha mais saúde? Né? A gente é muito obrigado a levar tudo como se nada doesse. Acho que uma das grandes coisas que a pandemia fez para a humanidade é fazer a gente parar à força. Muito triste, com muita morte, quebrando essa ideia da onipotência humana, de que a gente tudo pode, né? A pandemia veio de um modo e mostrou que tem coisas que atingem a todos os seres humanos, em todas as classes sociais. E nem tudo você vai conseguir prever, né? Nem tudo você vai conseguir prever. Nem tudo. E aí, sozinhos, parados, socados nas nossas casas, quem pôde ter esse privilégio, porque teve gente que teve que parar mesmo assim, a gente se deparou com a existência humana e afinal, o que a gente está fazendo? Porque a gente parou na marra. Teve gente que teve a abstinência do ritmo frenético do trabalho. Olha. E é nesse contexto que a psicologia acaba alcançando. Eu me lembro que o Conselho de Psicologia emitiu uma nota para nós, o federal, e disse assim, psicólogas, psicólogos e psicólogas do Brasil, atendam toda a demanda de saúde mental que vocês entendam, que chegue até vocês, atendam no formato online, amparem as pessoas. Sim. Porque é momento de a gente se unir enquanto categoria e alcançar as pessoas. Então, a gente teve uma evolução muito grande do reconhecimento dessa profissão nesse período. Acho que uma das poucas coisas, né, que a gente pode dizer que no meio dessa catástrofe mundial a pandemia trouxe. Né? A gente se dá conta que... mas eu acho, assim, de verdade, eu acho que teve gente que ressignificou mesmo e mudou, mas teve gente que não conseguiu entender, né? Teve gente que não... Sempre haverá. Que não conseguiu entender para onde a gente tinha que ter ido, né? Até essa urgência, até viver em casa. Teve gente que não conseguiu ficar em casa, né? Porque não ficava, né? Não sabia mais conviver em casa, né? Que interessante. Olha, essa tua fala traz, inclusive, índices. Aumento da violência doméstica. Isso. Aumento da violência contra criança e adolescente, né? Porque as pessoas, então, foram obrigadas, porque era uma obrigação de saúde pública, ficar juntas por muitas e muitas e muitas horas. Não, a sentar na mesa, né? Exato. A comer junto, né? Que se olhar, né? Exatamente, né? Então, não estar junto mais em família. E né? muitos casais se desfizeram também. Porque, assim, talvez só se suportasse porque não convivia, né? O tanto de gente que eu conheço que separou, meu Deus do céu. E parece óbvio, né? Parece falar, não, mas são casados. Não, mas não significa que você vai viver. Moram juntos só, às vezes. Né? Às vezes nem tão mais ali. Então, mas eu acho assim, acho que a pandemia... Eu conversava muito com um amigo meu, eu falava assim... No começo a gente falava, porque todo mundo vai perceber. Não,
Chegou no meio da pandemia, eu falei, olha, quem era FDP continua sendo, e quem foi bom continua sendo um pouco melhor, porque teve uns que você falou, não é possível você ter passado por tudo isso, não ter percebido, né? Não ter... Porque, como você falou, acho que a pandemia trouxe de bom que foi reconhecido o profissional da psicologia. Eu acho que as crises trazem coisas boas. Eu não acredito que tudo tem um lado bom. Não acredito nisso, não. Eu acho que tem coisa que é bem desgraçada mesmo e pronto. Vai ser sempre só desgraça. Não é? Tem coisa que é uma merda mesmo. Ai, perdão, produtora. Tem coisa que é mesmo e acabou, entendeu? Sim. Não é, porque o sofrimento... Não. Tem coisa que não. Mas eu acho que a pandemia podia ter trazido o lado melhor das pessoas e nem sempre foi isso que aconteceu. A gente continuou vendo... Eu acho que as famílias... Eu acho que a gente é muito... A base da gente é muito a família, seja ela qual for, entendeu? Seja ela a modalidade que você escolheu ou a que deu certo pra você. Mas a família ali, e não trouxe, para algumas pessoas não entender. Então eu sempre falo assim, vai ter que nascer de novo mesmo e entender que a vida podia ter entendida de outra forma. E outra coisa, família nem sempre é suporte. Uma outra coisa bem importante a gente falar, porque às vezes a família é caos. Para algumas pessoas, a família é caos. Em alguns períodos da vida, a família será caos, e talvez num outro... Sou terapeuta de família também, de casais. Tá. Em algum outro momento, a família pode se tornar uma família que ampara. Então, esse movimento de família sempre será bom? Não também. Não, também. Né? Quer dizer, verdades absolutas, quando a gente está falando da subjetividade humana, eu sempre torço o nariz, porque não existe. Eu detesto quando eu falo, mas é seu parente, você tem que gostar. Não tenho. Não tenho que gostar. Eu não gosto dessa obrigação que bota. Você tem gostado da sua família? Não tem. Sim. Quer ver? Se a gente pegar os índices de violência sexual contra criança e adolescente e olhar qual a porcentagem, em qual lugar que ela mais acontece... 70% dos casos se dá com pessoas da intimidade da criança. Não é nem de perto, né? Da intimidade. Intimidade. Um familiar ou pessoa que estão próximas, similar à família. Então é para a gente entender que essa máxima vai valer para algumas famílias, para outras não. Às vezes na mesma família, para alguns indivíduos e para outros não, dentro da mesma família, né? E que essa família pode viver vários momentos ao longo da existência dela, alguns de mais amparo e outros menos. E daí eu vou fazer Vamos para a pergunta final? A gente tem que ir para final, porque a gente se empolgou muito. Eu estava empolgada aqui também. Já estamos quase 30 uma pergunta. Você fala... Eu também acredito nisso. Que você não precisa ter aquele modelo. Nasceu pai e mãe e eles podem ser nocivos. Eu acredito nesse modelo. Mas o ser humano precisa refazer esse esquema de família de um outro jeito? Você acredita? Nem que seja com seus amigos ou que seja com outras pessoas, entendeu o que eu perguntei? Você entendeu minha pergunta? Uma rede de apoio. Isso, você tem que ter sempre aquela rede mais perto. O ser humano precisa. O senso de família, não a família. Isso. Não sei se eu estou sendo clara, desculpa, mas é isso, entendeu? Acho que entendi. Entendeu? É aquele suporte, aquilo que se entende como lugar onde eu tenho Isso, o lugar onde eu posso falar o que eu quiser e a pessoa vai continuar gostando de mim, entendeu? Bom, empiricamente, no meu 20 e poucos anos de clínica, assim, o que eu vejo é ser só solitário, absolutamente solitário, é algo muito difícil. Né? Eu costumo dizer, a gente nasce na sociedade, vive nela. Nem que tu pegue agora, vai morar lá numa caverna no Tibete, a sociedade vai dentro de você. Então, já deu, você já viveu, a sociedade já vai com você. Né? Você leva. Exato. Né? Assim, algumas pessoas vão sentir mais necessidade, vão ser mais grupais. Sim. Eu sou extremamente grupal. Eu gosto de estar com gente, um monte de gente. Outras pessoas vão ser mais solitárias, mais individualistas. Entendi. Mas via de regra, uma rede de suporte e amparo, sendo ou não a família, sendo uma rede de amparo dos amigos, né, fraternal, é bem importante. Importante, inclusive, para o indivíduo ter parâmetros de convivência. Entendi. Tá? Esse é o meu entendimento. E é o que eu costumo ver, assim, de mais de 2 décadas e pouco de clínica. Ser solitário absolutamente é algo muito difícil. A gente precisa do amiguinho. Seria bom. Então, para terminar, onde está seu RG hoje? Meu RG? Que pergunta. Dá uma dica. Você quer que eu te dê uma dica? Por exemplo, eu precisei fazer esse podcast, esse movimento, para me achar de novo. Entendi. Depois que meus filhos cresceram, que eu deixei de ser só a mãe deles, entendeu? Legal. E eu precisei fazer um movimento para voltar a ser a Maria Silvia. E aonde está a Karina hoje? A Karina sabe onde ela está? Sim.
Veja, como eu falei, eu sou uma pessoa muito grupal. Né? Então, antes de tudo, está na defesa de direitos. Sabe? Eu trabalho com isso, mas eu vivo isso. Entendi. Acho que não, existem algumas... A minha atuação ela não é só teoria e trabalho, mas ela é viver. Tem uma amiga minha que eu falo que ela não tem militância, ela tem vivitância. Eu acho que eu sou da vivitância também. Né? Viver a defesa das pessoas, da saúde mental, das mulheres, dos seres humanos vivendo melhor. Sim. Né? E a Karina está nesse lugar de coletividade, de unir as pessoas. Ninguém precisa concordar com todo mundo, mas que bom que a gente se respeite na nossa diversidade humana. Né? É aí que está meu RG. Que bom. Que delícia ter a Karina por perto, então, né? E esse foi mais um episódio nosso. A Karina é sempre bem-vinda na nossa mesa. Muito obrigada por você ter topado, de coração mesmo. Karina nunca tinha me visto. Topou essa aventura e veio e foi delicioso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, publiquem, usem, tá bom? Sejam felizes. Tchau. Tchau.